Essa história aconteceu há cerca de um ano. Eu estava viajando sozinho em uma viagem de carro para visitar a família. Era uma viagem muito longa e provavelmente levaria 2 dias inteiros para chegar lá. No primeiro dia, reservei um hotel um pouco além da metade do caminho. Eu queria dirigir um pouco mais no primeiro dia, se possível. As coisas começaram muito bem e só parei algumas vezes para abastecer, comer e usar o banheiro. Eu parava nos lugares mais rápidos, geralmente em áreas de descanso e posto de gasolina perto da estrada. Eu estava acordado desde cedo pela manhã e, se tomasse cafeína suficiente, geralmente conseguia me manter desperto. No entanto, durante a tarde e o início da noite, enfrentei um tráfego intenso devido a obras na estrada e ao horário de pico. O trânsito ficou congestionado e significativamente mais lento por algumas horas. Acabei ficando um pouco atrás do horário que esperava alcançar, mas o hotel já estava reservado, então tive que continuar. Finalmente, por volta das 7 da noite, as coisas começaram a melhorar e as estradas ficaram mais tranquilas. No entanto, ainda estava a quase 5 horas do hotel. Parei para abastecer, mas voltei imediatamente à estrada para economizar tempo. Por volta das 10 da noite, ainda estava dirigindo, com 1 hora e meia de viagem pela frente, e eu não fazia ideia de onde estava. Neste ponto, as estradas estavam muito silenciosas e eu era um dos poucos carros na região que parecia estar no meio do nada. Além disso, estava ficando muito cansado e precisava usar o banheiro. Decidi que deveria parar e tentar conseguir uma bebida energética ou algo do tipo. Como meu carro ainda tinha bastante combustível, não precisava abastecer. Comecei a procurar qualquer coisa à beira da estrada, mas não parecia haver nada. Finalmente, eu vi uma placa indicando um ponto de descanso logo à frente. Saí da estrada e fiquei feliz por poder obter alguma energia para concluir a viagem. À medida que me aproximava, o ponto de descanso era um pouco desanimador. Era muito pequeno, apenas uma pousada. Havia algumas vagas de estacionamento ao lado da estrada que passava por ele e voltava para a rodovia. O local era muito pouco iluminado e não havia mais ninguém além de mim. Eu estacionei o carro, saí e estiquei as pernas, pois tinha dirigido por um longo tempo sem pausas. Entrei no pequeno ponto de descanso. Ao redor dele havia uma pequena área gramada com uma mesa de madeira e o que parecia ser uma área arborizada atrás. Eu já tinha estado em um ponto de descanso semelhante mais cedo no dia. Assim que entrei, usei o banheiro e depois saí. Não havia máquina de venda, que era o que eu esperava para encontrar alguma bebida energética ou algo parecido. Alguns pontos de descanso têm máquinas de venda do lado de fora ao invés de ser dentro. Decidi dar a volta e ver se havia alguma coisa. Fui para um lado e era surpreendentemente como estava mais escuro e silencioso lá. Ouvi grilos cantando ao longe. O terreno começou a descer um pouco enquanto eu caminhava ao redor da pousada, mas não encontrei nenhuma máquina de venda. Continuei contornando para o outro lado, quando comecei a sentir uma sensação estranha. Por algum motivo, parei e olhei ao redor. Na direção da mata, na escuridão, ouvi um barulho. Parecia algo que estava se movendo logo dentro da mata, a cerca de 15 metros de distância. Pensei que fosse algum tipo de animal, e até que vi um galho de árvore se mexendo um pouco. Parei para ver o que era, porque eu estava curioso, mas parte de mim queria apenas correr de volta para o carro e sair dali. Ainda assim, continuei olhando. À medida que meus olhos se adaptavam mais à escuridão, comecei a perceber algo. Parecia haver um homem agachado atrás de uma das árvores, olhando na minha direção. Não conseguia distinguir muito detalhes, mas parecia que ele tinha uma barba. Depois de olhar por alguns segundos, ele subitamente se levantou. Não havia outros carros no ponto de descanso, então eu não sabia o que ele estava fazendo ali. Depois de ficar de pé, o homem deu alguns passos na minha direção. Eu tive um pressentimento muito ruim e, de repente, ele começou a correr em minha direção. Saí correndo para o meu carro o mais rápido que pude. Contornei a pousada e cheguei na área de estacionamento. Enquanto corria,
pude ouvir o homem se aproximando por trás de mim. Consegui chegar ao carro e me joguei dentro antes de fechar e trancar a porta. Enquanto eu lutava para ligar o motor e sair dali, o homem chegou até o carro e começou a bater na janela com tudo. Dei ré e acelerei para longe enquanto ele batia várias vezes no vidro. Voltei para a rodovia e fiquei muito aliviado por estar longe dele. Decidi ligar para a polícia e informar o que tinha acontecido. Não queria que outra pessoa parasse lá e tivesse que encontrá-lo. Quanto a mim, consegui parar um pouco mais adiante na estrada e pegar uma bebida energética. Eu estava no meio do nada, mas consegui chegar ao meu hotel pouco depois da meia-noite. Tive que fazer uma viagem rodoviária bastante longa a trabalho há alguns anos. Tínhamos que viajar, mas eu decidi dirigir em vez de voar, porque achei que seria mais divertido. Tinha alguns dias de folga antes do trabalho começar naquela localização, e quando terminamos, tive uma semana inteira de descanso. Durante o tempo em que estive lá, trabalhamos por cerca de uma semana e meia seguida. Na ida, dirigi direto até o destino. Já na volta, levei meu tempo. Parei em alguns parques que queria visitar e também algumas cidades e locais importantes. Passei 2 dias nos arredores de uma cidade onde havia muitos parques interessantes. Fiquei em um hotel e usei a maior parte dos dias para explorar. No segundo dia, fui em um parque muito movimentado, com várias trilhas para caminhadas e vistas incríveis. Em uma das trilhas que estava um pouco cheia, encontrei um cara do mesmo estado que eu. Tivemos uma breve conversa e ele era muito amigável. Disse que se chamava Marcos e descobrimos que éramos da mesma região. Foi engraçado encontrar alguém tão perto da minha casa estando tão longe. Nossa conversa continuou por um tempo, até que Marcos acabou me perguntando em que hotel eu estava hospedado. Eu disse a ele sem perceber o quão estranho era na época. Mas depois disso, toda a conversa ficou um pouco estranha. Acabei dizendo que precisava ir embora e me afastei. Ele parecia normal no início, mas terminou agindo de um jeito meio sinistro. Seguimos caminhos separados, mas cerca de 1 hora depois, percebi que ele ainda estava por perto quando o vi de longe. Como havia muitas pessoas naquela área, não dei tanta importância. Isso foi durante a tarde. Depois fui a outro lugar e passei pela cidade local antes de voltar ao hotel à noite. Cheguei por volta das 9 horas e fiquei no quarto assistindo TV até ficar cansado. Perto das 10h30, foi então que houve uma batida na porta do meu quarto de hotel. Levantei-me para ver quem era. Era o Marcos, parado bem do lado de fora da porta. Isso me surpreendeu, mas logo me lembrei que tinha dito a ele onde estava hospedado. Me senti um pouco burro por ter revelado essa informação, mas só dizer o hotel não significa que eu tivesse convidado alguém para aparecer. Muito menos ele saberia exatamente qual era o meu quarto. Decidi não abrir. Fiquei observando pelo olho mágico enquanto ele permanecia ali. Ele bateu na porta novamente e esperou. Confesso que eu fiquei nervoso, porque não sabia o que ele queria. Na verdade, não sabia nada sobre ele. Marcos ficou ali por uns 2, 3 minutos antes de virar as costas e ir embora. Fiquei aliviado por vê-lo sair, mas tive a sensação de que ele poderia voltar. O hotel em que eu estava hospedado era bastante comum. Não era um luxuoso, mas também não era ruim. Meu quarto ficava no primeiro andar, na parte de trás do prédio. Talvez 2 minutos depois de Marcos ter saído, eu já estava de volta à cama, quando ouvi uma batida na minha janela. Olhei e vi o Marcos parado bem ali, olhando para mim pela janela. Ele acenou, levantei-me rapidamente e fechei as cortinas. Quando fiz isso, ele começou a bater mais forte no vidro. Não durou muito até que ele parou. Pensei que finalmente tinha ido embora, mas me enganei. Poucos minutos depois, houve outra batida na porta do meu quarto. Levantei-me para verificar, e com certeza era o Marcos novamente. Dessa vez, voltei para a cama imediatamente e liguei para a polícia. Nem pensei em ligar para a recepção do hotel.
já que não havia segurança ou algo do tipo, então provavelmente eles não poderiam fazer muito. Expliquei toda a situação para a polícia, que disse que enviaria alguém em breve. Nesse meio tempo, Marcos havia parado de bater e desaparecido. Quando os policiais chegaram vários minutos depois, contei o que tinha acontecido. Eles procuraram por ele, mas não encontraram nada. Infelizmente, descobriram que ele tinha ido até o meu carro. O vidro da janela traseira do passageiro estava quebrado e algumas coisas estavam reviradas. Surpreendentemente, nada havia sido roubado. Não tenho certeza se ele fez isso por raiva de mim ou se estava tentando roubar algo. De qualquer forma, nunca mais o vi e eu espero nunca mais vê-lo. No verão passado, fiz uma viagem de carro por todo o país com minha melhor amiga Larissa. Entre nós duas, conseguimos dirigir por longos períodos de tempo, revezando quando ficávamos cansadas. Às vezes, uma de nós dirigia enquanto a outra dormia. Lembro-me de que em uma das primeiras noites da viagem, nos encontramos dirigindo em uma estrada tranquila. Não sei exatamente que horas eram, mas éramos praticamente o único carro na estrada. Tinha parado para abastecer talvez uns 30 minutos antes e também tomamos um café. Estávamos à faixa da direita e eu dirigia talvez uns 5 quilômetros acima do limite de velocidade no piloto automático. Então, um SUV preto se aproximou por trás, vindo um pouco mais rápido do que nós. Quando ficou mais perto, mudou para a faixa da esquerda e começou a nos ultrapassar. Quando ficou à frente, voltou para a direita, mas logo diminuiu significativamente a velocidade, como se quem estivesse dirigindo tivesse tirado o pé do acelerador. Foi um comportamento rude, para ser honesta, então mudei para a faixa da esquerda para passar por ele. No entanto, assim que fiz isso, ele também mudou para a esquerda, como se estivesse tentando nos bloquear. O SUV não tinha placa de identificação, e eu fiquei com um pressentimento ruim, sabe? Estávamos reduzindo cada vez mais a velocidade e nos perguntando qual era o problema daquele motorista. Mudei rapidamente de faixa de novo e dessa vez consegui passar. Ao fazer isso, olhei para o lado e vi um homem dirigindo. Ele olhou diretamente para nós. Acelerei bastante porque havíamos reduzido para uns 40 quilômetros em uma estrada onde o limite era 110. O motorista do SUV acelerou ainda mais, voltando a ficar atrás de nós. Mantivemos cerca de 100 km e ele permaneceu apenas a um carro de distância, claramente nos seguindo. Ficamos assim por 10 minutos. Ficou evidente que ele iria para onde quer que fôssemos. Eu não fazia ideia do que ele queria. Quando a saída surgiu, virei e ele nos seguiu. Não sabíamos onde estávamos, nem para onde aquela saída levava. Escolhi virar à direita porque havia algumas empresas por ali. O SUV continuou atrás de nós. Então, avistei um posto de gasolina com outros 2 carros abastecendo. Isso me fez sentir mais segura e estacionei ao lado de uma bomba em uma área bem iluminada. O SUV preto estacionou em outra bomba, um pouco distante. Larissa e eu saímos e entramos na loja do posto. Lá dentro, havia apenas o funcionário e mais uma pessoa. O homem do SUV não nos seguiu. Isso nos deu algum alívio, mas sabíamos que, eventualmente, teríamos que voltar ao carro. Eu esperava que ele fosse embora. Fui até a frente da loja e olhei pela janela. Foi quando o vi se movendo de trás do SUV para trás do nosso carro. Ele estava agachado, escondido. Voltei rapidamente até Larissa e contei o que estava acontecendo. Nós ligamos para a polícia. De onde estávamos, não conseguimos vê-lo, mas eu sabia que ele ainda estava ali. Se tivesse ido embora, eu teria visto. Conversamos com o funcionário do posto e esperamos. Cerca de 10 minutos depois, uma viatura entrou no estacionamento. Pela janela, vimos o homem sair de trás do nosso carro e voltar para o SUV. A polícia acendeu as luzes e o homem tentou fugir. Ele saiu correndo com o carro e a viatura foi atrás. Parecia uma perseguição policial, mas não durou muito. Logo, ele foi capturado um pouco mais distante. Depois disso, Larissa e eu conseguimos continuar nossa viagem.
Ainda me arrepio pensar naquele homem. Minha melhor suposição é que ele nos viu em algum posto anterior e decidiu nos seguir por algum motivo. Quais eram suas intenções? Eu não faço ideia. Eu costumava fazer muitas viagens de carro, atravessando o país, e realmente conseguia dormir no meu carro. E não, eu não estava morando nele, tinha minha casa e já tinha naquela época. Mas minha carreira me dava muito tempo livre, e minha coisa favorita era viajar. Quando estou dirigindo, posso ver o que quiser, parar onde quiser. Eu gosto dessa liberdade, sabe? Também economizava dinheiro com hotéis dormindo na parte de trás do meu SUV. Montei um espaço improvisado, removi 2 bancos, coloquei um colchão pequeno, cobertores e travesseiros, para ficar mais confortável e segura. Também tinha coberturas para todas as janelas. O resto do espaço era usado para guardar a bagagem. Normalmente, estacionava em outras áreas de descanso, grandes estacionamentos ou até na lateral de uma rua, desde que houvesse outros carros para não levantar suspeitas. Sempre foi tranquilo, nunca tive nenhum problema real ou experiência assustadora. Mas tudo isso mudou há cerca de 6 meses. Naquele dia eu estava em mais uma viagem indo para outro estado. Na primeira noite parei em um posto de descanso movimentado. Na segunda estacionei no pátio de uma pousada. Mas na terceira noite não encontrei nenhum lugar decente. Já estava muito cansado. Saí da estrada para procurar algo na região, mas estava tudo vazio. Não havia mercados, restaurantes ou nada parecido. A única opção era um posto de descanso a alguns quilômetros dali. Segui até lá e estacionei, esperando que fosse parecido com os outros. Mas esse era diferente, muito diferente. O posto parecia antigo e desatualizado. Havia apenas 2 carros no enorme estacionamento mal iluminado. Senti um desconforto estranho. Normalmente eu não teria parado ali, mas eu estava exausto e também não tinha muita escolha. Então decidi que serviria aquilo. Estacionei bem perto, saí para usar o banheiro, escovei os dentes e voltei. Cobri as janelas, organizei a cama e em menos de 10 minutos estava pronto para dormir. O silêncio era total. Deitei, fechei os olhos e em minuto já estava dormindo. Acordei no meio da noite, ainda estava escuro. O que me despertou foi um som de passos. Alguém andando bem ao lado do meu carro. Não conseguia ver nada por causa das coberturas na janela, mas vi uma sombra. Alguém estava parado bem ao lado direito do carro. Logo depois, outra sombra apareceu. Agora havia 2 pessoas. Meu coração acelerou. Não fazia sentido estarem ali. Então, ouvi passos a mais. 3 pessoas. Eles começaram a circular o carro. Olhei o relógio. 3 da manhã. De repente, um barulho alto, como se alguém tivesse dado uma martelada no vidro traseiro. Ele não quebrou, mas vibrou forte. Mais um golpe. Dessa vez, ouvi o vidro trincar. Saltei do colchão e peguei minhas chaves que sempre deixava ao meu lado. Pulei para o banco da frente e liguei o motor às pressas, sem nem retirar todas as coberturas das janelas. Outro golpe na traseira. Ouvi gritos, mas não entendi o que diziam. Puxei uma das coberturas só o suficiente para enxergar. 2 homens estavam parados ali. Comecei a dar ré, o vidro foi atingido de novo. Então vi o terceiro homem, atrás do carro, segurando o martelo. Ele correu para o lado, levantou o braço e arremessou o martelo contra a janela traseira lateral. O vidro explodiu em pedaços. Nesse momento, engatei a marcha e saí dali. Os 3 homens ficaram parados no estacionamento, enquanto eu disparava pela estrada com o coração acelerado. Dirigi por alguns quilômetros até me acalmar o suficiente para ligar para a polícia. Contei tudo, segui até a cidade mais próxima e me hospedei em um hotel naquela noite. No dia seguinte, ao olhar o carro, vi os estragos. A parte de trás amassada, uma das janelas laterais destruídas, mas, felizmente, eu estava bem. A polícia investigou o caso, mas eu nunca soube se encontraram aqueles homens.
Isso aconteceu quando eu era mais jovem. Minha família fez uma viagem de carro para visitar meus avós e fizemos essa viagem várias vezes. Na ocasião, eu devia ter cerca de 12 anos. A viagem era aproximadamente 5 horas, então conseguimos fazer todo o percurso em um dia, mas para uma criança parecia uma eternidade. Cerca de 3 horas após o início da viagem, precisamos parar em um posto de gasolina para abastecer. Eu precisava usar o banheiro, mas ninguém precisava. Então, saí do carro e entrei na loja de conveniência. Lembro-me de que depois de usar o banheiro, dei uma olhada em algumas prateleiras para ver se havia algo que eu queria. Minha mãe tinha me dito que eu poderia pegar algo se quisesse. Enquanto eu olhava em uma das prateleiras de lanche, notei um homem me encarando. O homem era baixo e um pouco gordinho. Além disso, não me lembro de muitos detalhes sobre ele. Não sabia exatamente o que estava fazendo, mas logo depois fui para o corredor seguinte e o vi lá também. Isso me deu um mau pressentimento. Então, decidi não pegar nada e saí da loja. Voltei para o carro e esperei meu pai terminar de abastecer. Ele estava limpando os vidros com aqueles limpadores de poços de gasolina. Depois de voltar para o carro, olhei pela janela e, observando a área, vi o homem que tinha me encarado saindo da loja de conveniência e se dirigindo a um carro estacionado em uma das vagas em frente. Lembro-me de que percebi que olhou para a nossa direção, mas eu olhei para o outro lado. Acho que ele não me viu, porque os vidros traseiros do nosso carro estavam meio escuros. Quando olhei novamente, vi que ele estava entrando no banco de motorista do carro dele. Ficou parado por um tempo, e finalmente meu pai terminou. Entramos no carro para continuar a viagem. Ainda tínhamos algumas horas pela frente quando começamos a deixar o estacionamento do posto de gasolina. Eu ainda estava olhando ao redor e notei que o carro do homem começou a sair quase ao mesmo tempo que nós. Na verdade, enquanto esperávamos para entrar na rodovia, ele se posicionou bem atrás do nosso carro. Entramos na rodovia e o homem nos seguiu o tempo todo. Lembro-me de notar que ele continuava dirigindo atrás de nós e pensei que fosse apenas uma coincidência. Imaginei que talvez ele estivesse indo na mesma direção. Parei de prestar atenção. No entanto, depois olhei para trás e o homem ainda estava lá, seguindo diretamente atrás de nós. Comecei a ficar um pouco preocupado. Mais tarde, meu irmão disse que precisava usar o banheiro. E meu pai ficou um pouco irritado, dizendo que ele deveria ter ido no último posto. Mesmo assim, meu pai saiu na próxima saída. E o carro do homem que nos seguia também saiu. Meus pais e meu irmão não estavam cientes de que esse homem estava nos seguindo, e por algum motivo eu não contei nada a eles. Meu pai encontrou um posto de gasolina não muito longe e estacionou bem na frente. O homem que nos seguia estacionou do outro lado do estacionamento. Só meu irmão entrou e usou o banheiro. Depois de 1 minuto ou 2, saiu. Quando voltamos para o carro, um homem também partiu. Nem mesmo saiu do veículo naquele momento. Ali não havia mais dúvida na minha mente. Ele estava nos seguindo. Voltamos à estrada em direção à casa dos meus avós e eu ficava cada vez mais preocupado, imaginando se o homem nos seguiria até lá. Uns 30 minutos depois, ele ainda estava atrás de nós. Incrivelmente, vi quando ele saiu em uma saída aleatória. Depois disso, nunca mais ouvi falar dele e nem contei a meus pais sobre isso. Eu só fiquei aliviado por ele ter ido embora. Tenho certeza de que ele estava me seguindo. Talvez pensando que morávamos naquela área e querendo descobrir exatamente onde. Não sei por que parou de nos seguir, mas estou apenas feliz por termos ficado em paz.